Bom dia, alunos, tudo bem? Aqui quem fala é o professor André. Eu faço parte de um grupo chamado Univesp Helpers. E, na verdade, o Univesp Helpers serve para quê? É um grupo de alunos da Univesp que grava vídeos que servirá de apoio para muitos alunos, sejam alunos da Univesp, sejam alunos de ensino médio, ensino fundamental, vestibulantes, enfim, todo mundo aí que tem interesse. Eu estou aqui hoje para quê, pessoal? Para corrigir a prova de biologia da FUVEST do dia 12 de ontem, né? Gostei da prova? Gostei bastante, pessoal. Gostei muito da prova. E nós vamos corrigi-la, uma prova bem clássica, mas com algumas questões bem interessantes. Eu fiz FUVEST em 96, já sou meio velhinho também. Mas a prova de biologia não mudou muito e eu acho que eles aperfeiçoaram mais ainda, tá bom? Vamos lá para a prova? Para a gente poder discutir? Então vamos lá. Pessoal, eu vou corrigir com vocês, então, a prova V, né? A prova teve várias siglas, né? Na minha época tinha cores, né? Azul, rosa, vermelha, branca, uma coisa assim. Hoje agora é V, né? V, Q, eu acho, são letras, né? Então nós vamos corrigir a prova V da FUVEST e eu vou fazer as questões de biologia com vocês. Então vamos lá. Pessoal, a primeira questão é uma questão interessante que fala sobre o milho. E ela é uma questão que envolve genética e que envolve transgênico, que é um assunto bem moderno, né? O que é um transgênico? É quando você pega o gene de uma espécie e coloca em outra espécie. Aqui no caso, vamos ver o que eles fizeram. Uma variedade de milho, milho BT, foi modificada com a inserção de genes da bactéria Bacillus thuringiensis. Então, eles pegaram o gene dessa bactéria e colocaram no tal do milho, gerando o milho BT. É muito bom, pessoal, durante as provas, vocês fazerem esses rabiscos aí que eles ajudam, tá bom? Que produzem as proteínas CRY. Então, esse gene que eles colocaram produz a proteína CRY. Tóxicas para insetos como lagartas que atacam suas lavouras. Então, essa proteína ela é tóxica para a lagarta. Preste atenção nisso. Essas proteínas bloqueiam o trato digestório dos insetos, levando-os à morte. É um controle de praga, pessoal, biológico aí no caso, né? Você faz um transgênico e quando a lagarta, ela na verdade, ela come o milho, ela acaba morrendo. Mas, no caso aqui, em aves e mamíferos, que também se alimentam de milho, as proteínas CRY são inativadas durante a digestão ácida, perdendo sua ação sobre esses animais. Então, é um transgênico seguro a princípio. A alternativa que indica corretamente um aspecto positivo e um negativo dos efeitos desta modificação genética do milho para o ser humano é. Pessoal, vamos ver o seguinte: o que ele está falando aqui aumenta o valor nutritivo do milho? Não. Proteína CRY não faz isso. Então você pode já tirar essa daqui, ó. Vou passar até um riscão assim, ó. Menor tempo de maturação dos grãos. Isso está sendo falado aí? Também não. Pode passar um riscão. Facilitação da polinização das plantas. Não está falando de flor, pessoal. Então, isso aqui pode ser riscada também. Você vai riscando e vai tirando, jogando fora. Economia de água pela redução da irrigação. O pessoal está falando de água? Não, né? Não está falando de água. Vamos ver aí, que é a alternativa correta, né? E de elefantinho cor-de-rosa. Maior produtividade das lavouras de milho. É verdade, pessoal? Sim. Você aumenta a produtividade, porque a lavoura está menos propícia a ser atacada pela lagarta. Então vai produzir mais, né? O milho que iria para a barriga da lagarta vai para você. O aspecto negativo é a possibilidade de surgimento de lagartas resistentes à proteína CRY. Sim, pessoal, isso é verdade. Por quê? Dentro dessas lagartas, existem aquelas que são resistentes naturalmente já às proteínas CRY. Quando você mata as sensíveis, as resistentes sobram e começam a não ter competição mais
começam a se proliferar e daqui a pouco todas elas podem ser resistentes à proteína Klein. Por isso que a alternativa E de elefantinho cor-de-rosa é a alternativa correta aí. Tudo bem? Então, uma questão de genética envolvendo aí transgênico, né? Vamos guardar isso daqui. Questão 28, pessoal. A questão 28 é uma questão de genética e é uma questão de padrão de herança, né? Então vamos lá. A genealogia a seguir representa uma família em que aparecem pessoas afetadas por uma doença chamada adrenoleucodistrofia. A mulher 32, essa mulher aqui, né? Está grávida e ainda não sabe o sexo do bebê. Pessoal, qual é o padrão de herança aqui, né? A relação correta entre o padrão de herança desta forma de adrenoleucodistrofia e a probabilidade que a criança seja afetada é. Vamos ver primeiro pelo padrão de herança, pessoal. Então vamos estudar isso aqui. O que nós observamos é que a doença aparece só nos homens. Você não tem mulheres doentes, tá vendo? E você tem um homem filho de casal normal. Esse tipo de padrão, pessoal, indica muito herança ligada ao X e recessiva, como a hemofilia, como o daltonismo, tá? Então, essas três aqui eu já tiraria de cara fora. Pelo fato de você ter dois meninos aí afetados, tá? Esse heredograma é muito pequeno, então isso sugere para a gente uma herança ligada ao X recessiva, tá? Aí ele faz uma pergunta sobre o casal, sobre a mulher 32, né? Essa mulher 32, ela é irmã desse indivíduo aqui, né? Então vamos fazer aqui o heredograma para a gente poder melhorar isso aqui. Então vou colocar aqui os pais dela, né? 2 e 3 aqui. E vamos colocar aqui o irmão. Esse irmão vai ajudar, ele é afetado, né? Façam isso aqui na prova, tá, pessoal? A irmã dele que vai casar com o indivíduo número 3. E ele quer saber aqui, no caso, qual é a probabilidade desse casal aqui ter um filho que afetado, né? Uma criança afetada aqui. Pessoal, se isso aqui for uma herança ligada ao X excessiva, esse indivíduo aqui, ele é XAzinho Y, tá? E essa mulher aqui, essa questão é uma questão que provavelmente ela dará discussão. Por quê? Porque essa mulher ela é normal, então ela é Xazão, algum X alguma coisa. Esse homem é normal, então ele é Xazão Y. Quem determina a doença é o Azinho, tá? Agora, no caso aqui, esse casal, eles têm um filho doente. Então, esse Azinho veio dessa mãe. Então, essa mãe, certamente, ela é uma heterozigota, né? E esse pai aqui, ele é normal, então ele é Xazão Y. Na verdade, é o seguinte: essa probabilidade, como que ela deveria ser calculada, na minha opinião? Tá? Qual é a probabilidade dessa mulher receber o azinho da mãe dela? Porque o azão ela recebeu do pai. Qual a chance dela receber o azinho da mãe dela? É meio. Então, seria a mãe, a mulher aqui tem que ser xazão, xazinho, e a probabilidade disso acontecer é meio, né? Vezes a probabilidade dela ter um filho doente aqui no caso. Aqui no caso, pessoal, se você fizesse aquele diagrama, né? Você vai. O que você vai ver aqui, né? Vou fazer aqui rapidinho. Como é apertadinho, mas tudo bem. Você teria uma coisa assim: ó, você teria o pai, né? O pai aqui no caso daria o xazão Y. E a mãe daria o xazão xazinho. Então, como poderia ser esse menininho deles aí, nessa criança, né? Seria isso aqui, tá vendo? Ó? A probabilidade de ser afetado e ser menino tá aqui, ó. Essa é a probabilidade. Isso aqui seria 1/4. Então, como que seria essa probabilidade no total? Seria a probabilidade da mãe ser heterozigota, que é meio,
que ela recebeu esse alelo aqui da mãe, isso é 50%, né? Porque o X-azão ela já recebeu do pai, que o pai é normal. E a chance dela ter um filho, um menino doente, afetado, é de 1/4. Isso seria um oitavo, que daria 12,5%. Mas não é essa a resposta que a FUVEST deu. Então, a FUVEST deu como resposta oficial a alternativa B de bola, pessoal. Tá? Ela deu como resposta oficial a alternativa B de bola, que diz que é uma herança ligada ao X excessiva e que é 25% caso seja menino. Né? 25% caso seja menino. Porque aqui nesse diagrama já dá a chance de ser menino e afetado. Ou seja, ele não está considerando esse meio. Ou seja, a FUVEST está considerando que essa mãe é heterozigota. E com certeza ela é heterozigota. Só que eu não tenho essa certeza toda, não. Que a mãe dela é uma heterozigota, eu tenho certeza, porque ela tem esse irmão, né? A gente sabe que esse Y aqui, no caso, veio desse pai, e o Xazinho veio dessa mãe, que é mãe dessa mulher aqui, número 2. Agora, que ela é heterozigota, pessoal, eu não tenho certeza. A resposta é a alternativa B, mas eu acho que não é a resposta mais correta. Talvez o pessoal reclame aí desse problema, tá? Se vocês tiverem dúvida, vocês coloquem lá no chat do YouTube. Pessoal, essa aqui é uma questão tradicional de citologia, questão 29, né? E é uma questão típica de divisão celular. Uma questão bem bonita, inclusive. Questão bem interessante, bem bonita aí. Pessoal, essa aqui é uma questão que diz o seguinte: considere 2 genes A e B localizados em cromossomos diferentes em seus respectivos alelos. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Ou seja, cada alelo está num cromossomo. Isso vai ser muito importante para você acertar a questão. Então, cada alelo está num cromossomo. Uma representação possível desses alelos durante a mitose, imediatamente antes da metáfase. Ou seja, pessoal, a célula ela está em mitose. O que você tem, na verdade, na divisão celular? Você tem uma intérfase, onde você tem um núcleo íntegro, um núcleo interfásico, e depois a célula entra em mitose. Na mitose, pessoal, você não tem mais carioteca ou membrana nuclear. Então, as imagens que estão mostrando aqui membrana nuclear, elas não podem ser. Porque quando os cromossomos estão nesse estágio, o núcleo da célula já desmanchou. A carioteca ou membrana nuclear, ela desapareceu. Então, isso aqui já não existe mais, nem isso aqui, nem isso aqui. Você vai ficar com a A e com a B. Vamos mudar um pouquinho aqui, eu vou fazer outras cores. É o seguinte, pessoal, quando a célula tem cromossomos não duplicados, os cromossomos não duplicados têm essa cara aqui, né? Ele fala assim, que cada alelo está num cromossomo. Essa informação, pessoal, ela é super importante, tá? Vou fazer os alelos em preto aqui, ó. Então, aqui tem azão, aqui tem azinho, aqui tem Bzão e aqui tem Bzinho. Cada um está num cromossomo, tá? Quando o cromossomo duplica, pessoal, o que você vai ter? Você também vai ter a duplicação de quem? Você vai ter a duplicação dos alelos. Então, qual é a figura que você vai ter? Né? Você vai ter essa figura aqui, ó, né? Verdade? Então, aqui você vai ter azão, azão, tá vendo aqui, ó? O losse, né? Azinho, azinho. Bzão, Bzão. E Bzinho, Bzinho. Que é o que você vai ver na alternativa A de amor. Professor, por que é A de amor? Porque ele fala que cada alelo está num cromossomo diferente. Ó, se você soubesse aqui que na intérfase a membrana nuclear ou carioteca, isso aqui também é igual a carioteca, desapareceu, você tirava de cara 3 alternativas de cara. Por isso, pessoal, que é muito importante você ler as questões com calma, porque você ganha um tempo de solução. E tempo no vestibular é muito importante, né? Então, a questão 29, alternativa A de amor. Pessoal, essa questão 30 era uma questão muito interessante, porque ela parece uma questão de Enem, porque ela envolve
um conhecimento de química, de equilíbrio químico, mas ela também envolve uma questão de ecologia muito importante. Então vamos lá. O gás carbônico atmosférico reage com a água do mar, conforme detalhado em 1. Pessoal, então o gás carbônico aqui, ele reage com a água, formando ácido carbônico, que rapidamente se ioniza em bicarbonato e H+. O H+ deixa o ambiente mais ácido, tudo bem? Isso aqui é uma questão de equilíbrio químico, pessoal. Então vamos lá. As condições ambientais causadas pelo aumento de gás carbônico na atmosfera influenciam os processos caracterizados pela reação 2. Então, o aumento no gás carbônico, o aumento do CO2 vai interferir, na verdade, na reação 2. Processo caracterizado pela reação 2 durante o desenvolvimento de diversos organismos marinhos. O cálcio se une com o CO3-2, né, o carbonato, para formar carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio está falando o que para a gente? Que ele é insolúvel. Ele é insolúvel aí em água. Pessoal, o carbonato de cálcio é a estrutura dos corais, tá? Então, muito provavelmente, essa questão está falando de coral, tá? Pessoal, o que acontece aqui? Vamos tentar entender essa reação, ó. Se você tem muita poluição, você aumenta o CO2. Se você aumenta o CO2, pelo equilíbrio químico, você aumenta a formação de ácido carbônico. E, consequentemente, você aumenta a formação de quê? De HCO3 e também de H+. Você vai aumentar isso aqui. Então, quanto mais poluída for a atmosfera, mais ácido é o oceano. E aí, pessoal, se você tiver muito ácido carbônico, você vai ter pouco o quê? CO3-2. E se você tiver pouco CO3-2, você vai ter pouca formação do quê? De carbonato de cálcio, que é insolúvel em água. Vamos ler as alternativas? Então vamos lá. O processo 1 resulta em diminuição da alcalinidade da água do mar. Pessoal, diminuição da alcalinidade é ficar menos alcalino e mais ácido. Então, isso está correto. Você tem um aumento da acidez e uma diminuição da alcalinidade. Perfeito. Quanto mais ácido está, menos alcalino está, que a gente viu aqui. Comprometendo a estruturação de recifes de corais, aqui, tá vendo? Ó? Por interferir na formação dos esqueletos calcários dos corais, conforme a reação 2. Pessoal, a alternativa A é a alternativa correta. Porque os corais são formados de carbonato de cálcio. Se o oceano fica muito ácido, quer dizer, se o oceano fica. Se você tem muito gás carbônico na atmosfera, se unindo com a água do mar, você vai formar muito ácido carbônico. E se você formar muito ácido carbônico, o que vai acontecer? Você vai formar muito H+ e muito bicarbonato. E aí você vai ter pouco carbonato disponível para se unir com o cálcio e formar carbonato de cálcio para formar os corais. Pouco carbonato de cálcio, pouco coral. O processo 1 resulta em aumento da alcalinidade? Não, pessoal, diminuição. Está ficando mais ácido. Então, isso aqui pode descartar. O processo 1 não altera. Altera sim, está ficando mais ácido e menos alcalino. O processo 1 resulta em diminuição da alcalinidade da água do mar, correto. Aumentando o pH? Não. Quando eu diminuo a alcalinidade, pessoal, eu diminuo o OH-. E no caso aqui, eu estou aumentando o H+. Então está ficando mais o quê? Mais ácido. Né? Não está aumentando o pH. Quanto mais ácido fica, menor fica o pH. O pH é uma escala que vai de quê? De 0 a 14. Quanto mais ácido é o ambiente, menor é o pH, mas ele tende a 0. Então não aumenta o pH, diminui. O processo 1 resulta em aumento da alcalinidade? Não, diminuição da alcalinidade. Então, por isso que a alternativa correta é a alternativa A de amor, tá bom? 31. Pessoal, 31 é uma questão mais do que clássica sobre botânica, sobre grupos vegetais. Pessoal, isso daqui é tão clássico. Qualquer livro de biologia tem isso aqui. Considere 3 espécies de plantas X, Y e Z e suas características.
Pessoal, quando você trabalhar com grupos vegetais, eu dou um conselho. Procure o vegetal que tem fruto, porque quem tem fruto, com certeza é angiosperma. A planta Z possui flores e é polinizada por aves. Além disso, possui frutos. Pessoal, o único grupo que possui frutos são as angiospermas. Então, procura quem tem fruto. Tem fruto, pessoal, não precisa ler nada. Você não precisa nem ler isso aqui. Se você fizer assim, possui frutos, só tem um grupo que possui fruto, angiosperma. Então, Z é angiosperma. Então, só vai ser correta as alternativas onde as duas últimas são angiospermas, né? Porque aqui, respectivamente, você teria X, Y e Z. Pessoal, cuidado com a palavra respectivamente, é nessa ordem, tá? X, Y e Z. Então, coloquem na questão. É bom colocar assim, só para você não confundir na hora da correria, tá? Então, professora A foi embora? Foi embora. A D foi embora? Foi embora. E a G, e aí foi embora? Foi embora. Você não precisa nem perder seu tempo mais com elas. Vamos olhar aqui a primeira? Então vamos lá. A planta X não possui flores, mas é polinizada pelo vento. Além disso, não possui frutos, mas tem semente, pessoal. Se tem semente e não tem flor, isso aqui é uma gimnosperma. É o grupo das araucárias, lembra lá dos pinhões? Então, gimnosperma. Então, a primeira é gimnosperma, a última é angiosperma, a alternativa B é a alternativa correta. Não precisa nem ler a outra. Mas se você quiser ler para confirmar, a planta Y não possui nem flores, nem sementes e nem frutos. Isso aqui é uma pteridófita, pessoal, uma samambaia, tá? Alternativa B, de bola, é a correta. Mas você percebe que você consegue ganhar tempo com esse tipo de questão. Né? Quando você, porque, na verdade, você olhando a X e a Z, você já mata a questão. Tá bom? Pessoal, essa questão é uma questão bem interessante, também com cara de Enem. É uma questão que envolve ácido nucleico, né? Que envolve tradução, envolve transcrição, tá? É uma questão que envolve ácido nucleico. Então vamos lá. A determinação do sexo em embriões de tartaruga de couro depende da temperatura que o ovo foi exposto. Então, o sexo depende da temperatura. Guardem essa informação. Isso está relacionado à ação da aromatase, que é uma enzima, que converte a testosterona em estradiol. Então, a testosterona é convertida em estradiol pela ação da aromatase. Guarde essa informação. A expressão gênica, a atividade dessa enzima nas gônadas, depende da temperatura. Gônada aí seria o ovário e, na verdade, e testículos, né? Conforme indicado na figura. Pessoal, o que a gente viu aqui? Ó? Que a atividade da aromatase, conforme a temperatura vai subindo, né? A atividade da aromatase também vai subindo. Então, quanto maior a temperatura em graus Celsius, maior a atividade da aromatase. Então, quanto mais quente, mais aromatase tem. E aí tem uma outra coisa interessante que ele coloca aqui, ó. Que na temperatura de 28 a 30 graus, você tem uma aromatase agindo bastante. E quando a temperatura está entre 24 a 28 graus, a aromatase não está agindo. Pessoal, vamos ver o que a aromatase faz. Ela converte a testosterona em estradiol. Pessoal, a testosterona, ela favorece o filhotinho macho. E o estradiol favorece o filhotinho fêmea. Então, se você tiver muita aromatase, você está convertendo muita testosterona em estradiol. Então, vai nascer mais fêmea. Então, aqui vai nascer mais fêmea. Quando a temperatura está baixa, a aromatase está baixa. Então, você vai converter pouca testosterona em estradiol. Então, você favorece mais nascimento de machos. Certo? Pessoal, com isso posto, fica mais fácil de você responder as questões. Porque agora você resumiu o que você precisa entender para responder a questão. Sobre a determinação do sexo em tartarugas de couro, é correto afirmar que. Então vamos lá.
Atividade máxima da aromatase determina a diferenciação sexual masculina? Não. A gente já viu. Você favorece a fêmea, então pode riscar. O maior nível de transcrição do gene da aromatase coincide com a menor atividade da enzima. O maior nível de transcrição, vamos usar. Transcrição é a produção de RNA mensageiro. O maior nível de transcrição de gene da aromatase coincide com a menor atividade da enzima? Não, não. O maior nível de transcrição acontece entre 28 a 30 graus. Entre 28 a 30 graus, você tem uma atividade de quase 100% da aromatase. Aqui, ó. Então, não está errado. O maior nível de transcrição coincide com a maior atividade, não com a menor. Em temperaturas de 28 a 30 graus, a maioria dos embriões diferenciam-se em fêmeas. Correto, pessoal. Alternativa C, de cabeça. Entre 28 e 30 graus, você tem o maior nível de transcrição, o maior nível de aromatase, a maior conversão de testosterona em estradiol, e o estradiol favorece o nascimento de fêmeas, tá? Há equilíbrio no nascimento de machos e fêmeas a 26 graus? Não, a 26 graus você não tem aromatase. Então você tem mais macho. E a atividade da aromatase depende da quantidade de estradiol? Não. A atividade da aromatase depende da temperatura do ambiente, meu filho. Não é verdade? Então, alternativa C, de cabeça. Tudo bem? Bonita questão, né? O segredo, pessoal, é fazer um resuminho. Para a hora que você for para as alternativas, esse processo fica mais rápido. Esse tipo de questão, você tem que destrinchar as informações. Parece Enem, né? Sim. Pessoal, isso aqui é uma questão muito interessante que trabalha, na verdade, com doença infecciosa, né? Olha lá. Infecções sexualmente transmissíveis. Trabalha um pouco com microbiologia, né? Com questões de saúde pública. Uma questão bem interessante, bem em moda com a Covid agora, né? Enfim. Vamos lá? No que diz respeito às infecções sexualmente transmissíveis, IST, identifica a relação correta entre o grupo causador, um de seus sintomas e se possui ou não vacina preventiva. Pessoal, sabe qual é a dica que eu dou para você? Vai na vacina. Vai nessa coluna aqui e começa a destrinchar. Pessoal, gonorreia tem vacina? Não. Gonorreia não tem vacina. Então, isso aqui já pode ir embora. Hepatite C tem vacina? Não tem vacina. Então, isso aqui está certo. AIDS tem vacina? Não, pessoal. AIDS não tem vacina até hoje, né? Não pode tirar. Sífilis possui vacina? Não. E condiloma tem vacina? Sim. Então, aqui, ó, você já tirou duas colunas. Então, ficou B, D e E para você estudar. Então, vamos lá. B. Hepatite C, pessoal, é causada por um vírus do HCV, certo? Mas é vírus, pessoal, não é bactéria, é vírus. Cometimento do fígado, correto. Tem vacina? Não. Está certo agora. Mas o erro dessa alternativa está aqui. É bom você usar essa tabelinha, pessoal, e corrigir para poder estudar para os próximos vestibulares, né? O causador da sífilis é o treponema pálido? É. Mas aí não é um verme, pessoal, é uma bactéria. Pois, ferida na genitália? Perfeito, que é o cancro. Tem vacina? Não. Qual que tá certa total, professor? Essa daqui, ó. Tá certa total é essa daqui. Condiloma acuminado. Acuminado. A chamada crista de Galo. É o HPV, é um vírus. Verrugas no genital, tem vacina? Sim. Por isso que a alternativa correta é a alternativa E, de elefantinho. Tudo bem? Se você corrigir as outras, dá para você ter um resuminho de estudo aí. Tá? Essas questões de tabela, pessoal, é uma questão estratégica de solução. Você aumenta muito a sua chance de acertar, tá bom? Bonita questão, né? IST estão sempre em moda. 34. Pessoal, essa questão 34 ela é muito bonita. Porque fala do Camões. É um texto que eu não vou ficar lendo ele aqui. Mas essa questão aqui é uma questão sobre vitaminas. Pessoal, isso aqui é uma questão clássica, velha e antiga, tá? Então vamos lá.
É um texto do Lusíadas de Camões, que foi um livro feito na época das navegações. E o que é o professor? Qual que é a parte básica para isso aqui? São esses 3 versos aqui. Então vamos lá. Que tão disformemente, que é disforme, é deformar, ali lincharam. Então alguma coisa inchou, alguma coisa inflamou. As gengivas da boca crescia, a gengiva está inchada. A carne juntamente apodrecia. Ele tá falando de uma doença que causa uma gengivite terrível, queda de dentes, mau cheiro bucal. Pessoal, não preciso nem ler essa questão. Essa questão está falando sobre escorbuto. Por isso que a alternativa correta é a alternativa B de bola. Porque varíola não é, leishmaniose não é, peste bubônica não é, malária não é. Mas o escorbuto é uma doença por deficiência de vitamina C, muito comum nas grandes navegações, né? Que o pessoal ficava sem consumir fruta cítrica, especialmente laranja. Então, essa é uma questão que, se você sabe o escorbuto, você já mata a questão. É uma doença nutricional, tá bom? Você não precisa nem ler as demais para a gente ganhar tempo. Pessoal, essa questão 42 aqui, né? Ela é uma questão. Aqui, B, perfeito. Pessoal, a questão 42 é uma questão muito interessante sobre a gripe espanhola, que foi a pandemia do começo do século XX, né? Do século XX, 1918. Pessoal, ele coloca, ele pega uma. Isso aqui, na verdade, não é tabela, isso aqui é quadro, tá? Isso aqui também é um quadro. Qual a diferença, professor? Quadros têm linhas. Assim, quadros têm linhas na vertical, assim, tá vendo? Ó? Isso aqui é quadro, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, é o seguinte, ele descreve aqui algumas regiões de São Paulo. Ele fala os bairros, ele fala as características topográficas. Isso não tem importância porque a gripe era um vírus. A classe social, sim. Ó. Você vê que a região central é a burguesia, no intermediário a classe média proletária e no periférico o pessoal mais pobre. Olha o tipo de moradia da região central: mansões. No intermediário já tem os cortiços, já tem sobradinho, chalezinho, né? E, na verdade, no periférico tem habitações coletivas. Guardem essa informação que ela é muito importante. Habitação coletiva, pessoal. O cortiço é uma forma de habitação coletiva. O que é um cortiço? O cortiço era assim: era um conjunto de casinhas, geralmente são quartinhos, que tem uma pequena cozinha, ou a pessoa faz a cozinha e o quarto no mesmo ambiente, e tem um banheiro de uso coletivo. Em geral, os cortiços são assim. Quais são os benefícios do lugar? A região central tem tudo, ó. Sistema de água e esgoto, telefone. O intermediário já tem luz, água, telefone apenas nas áreas próximas ao distrito. Agora, o periférico, pessoal, tem serviços precários de água e esgoto. Então, é o pessoal mais pobre. Pessoal, o que a gente vê nesse outro quadro que está aqui? Olha que interessante, pessoal. A população. Ó. Você vê que a população do Brás e da Moca, que é um lugar periférico, ela é praticamente uma vez e meia maior que a Consolação. Ó. Então, a população uma vez e meia maior. Então, se aqui tiver, sei lá, aqui tem 41 mil, aqui tem 61 mil. Olha os óbitos, pessoal. Na Consolação, o número de óbitos é grande, né? Na Moca também. Mas olha por 1.000 habitantes, ó. Mortalidade por 1.000. Quando eu corrijo pela população. Aqui você percebe o quê? Que vai aumentando, ó. Praticamente vai aumentando, tá vendo? Ó? Enquanto, por exemplo, na Consolação morre 6 pessoas a cada 1.000, na Moca morre 13 a cada 1.000. Que absurdo, olha a quantidade de gente que morre, pessoal. Muita gente, né? Então, o que a gente pode concluir aqui, pessoal? Que do centro para a periferia há um aumento da mortalidade, uma diminuição da renda e um aumento populacional. Você está concentrando mais gente. É estrificado isso aí. Então, é uma doença viral. Então, a chance de uma pessoa não curtir isso pegar é muito maior. Então, qual a alternativa correta, pessoal? Vamos ver a alternativa A.
A mortalidade gripal verificada nos distritos de Berenzinho e Moca, que são os mais pobres, foi resultado da alta concentração demográfica associada às condições de habitação e de serviços. Certamente a alternativa A é a correta, pessoal. Tá. Vamos ver o resto. De amor. Vamos ver o resto. Os mais elevados índices de óbitos foram verificados entre os distritos que concentravam maior contingente demográfico. Sim, maior população. Independente do tipo de moradia, não. Isso é dependente do tipo de moradia, né? Lembra lá do cortiço? Então não independe da moradia, depende da moradia. C. O número de óbitos gripais colhido no Bom Retiro atesta que não há correlação entre topografia. E topografia é correto, porque é vírus, depende do. Não é mosquito como a dengue. Mas depende do tipo de moradia, pessoal, né? Depende da origem social. Por isso aqui está errado. Isso aqui está errado, isso aqui está errado. D. Apesar da semelhança entre as condições sanitárias e residenciais nos distritos de Sé e da Liberdade, o índice de mortalidade verificado é significativamente distinto. Não é não, pessoal. Sé e Liberdade, ó. Sé e Liberdade parece, ó. Sé, Liberdade, ó. Aqui você discrepa. Mas quando você vê pela população, o índice de mortalidade é parecido, ó. Então tá errado. Pessoal, uma coisa é o número de óbitos absoluto. Mortalidade é quando você relativiza pela população. A hora que você corrige pela população, você vê que a mortalidade na Liberdade, na Sé, está muito parecida. Né? Por isso que o índice de mortalidade é mais confiável. Então, isso aqui está errado também. Eles são parecidos. Muito parecidos. Não distintos. Os dados indicam que a epidemia alastrou-se por toda a cidade. Com igual impacto? Não, com diferente impacto. Uma doença pegou mais os pobres, por isso que a alternativa A é a alternativa correta. Então, nós tivemos uma questão aqui de saúde pública, né? Uma questão, a gente fala de epidemiologia, pessoal, isso aqui, né? De epidemia. Uma questão de saúde pública. Uma questão de vitamina. Uma questão de microbiologia, de saúde pública também. Uma questão de tradução e transcrição. Uma de botânica. Uma de ecologia. Uma de citologia. Uma de genética. E outra de genética. Interessante. Foi uma prova com um bom desenho, gostei bastante dessa prova. Achei a prova bem interessante, uma prova sortida, né? Uma prova aí que soube verificar o conhecimento dos alunos, tá? Se houver qualquer dúvida, pessoal, escrevam lá no chat do YouTube. Mas eu acho que foi uma prova que cumpriu bastante a sua função básica. São conhecimentos básicos que uma pessoa tem que ter. Vamos ver agora, quando tiver a segunda fase, como será a segunda fase da FUVEST. Mas eu acredito que essas questões são muito boas. E eu acredito que a questão no 28, deixa eu confirmar aqui se é isso mesmo, a questão 28, né? É a única questão aí que eu acredito que possa dar alguma discussão. Porque eu acho que a resposta dela não é que está incorreta, mas não é a mais adequada. Talvez eles cancelem essa questão ou não. Vamos ver, tá bom? Então, espero que vocês tenham ido bem. Um forte abraço, pessoal, e sucesso nos vestibulares aí, tá bom? Forte abraço.